Pessoal, é um vídeo bem curto para falar de algumas coisas muito interessantes que, pelo menos para mim, me chamou a atenção, foi legal, eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Primeira coisa, depois, com um tempinho, leia Atos dos Apóstolos, do capítulo 21 até o 27. De preferência, leia em silêncio, leia, como é que se fala? Unstoppable, sem parar. Vai lendo, ainda que leve 2, 3 horas, vai refletindo, vai tentando na sua mente imaginar aquela situação toda acontecendo. O que chamou a minha atenção aqui? Paulo, ele foi preso. No capítulo 21 tem o título A Prisão de Paulo. Então, os judeus, eles decidiram prender Paulo e queriam matar Paulo. Inclusive, 40 homens entraram num jejum, quer dizer, não é jejum, fizeram um voto de não comer e beber até que Paulo fosse executado. Então teve uma série de eventos ali que Paulo apresentava a sua defesa. Paulo explicou para os judeus, olha, eu sou Saulo, eu era um fariseu, eu segui a lei de Moisés, eu era rígido, eu persegui a igreja, que até então a curiosidade número 1 era chamado O Caminho. O cristianismo até então era chamado O Caminho. E eles também chamavam a seita do Nazareno. Jesus era de Nazaré, você sabe disso. E eles, os judeus, nomeavam a seita do Nazareno, tipo assim, falando para Paulo, esse daí está anunciando a seita do Nazareno. Porque entenda, você precisa voltar no tempo. Até então, pessoal, os judeus, eles viviam sobre a lei, eles obedeciam a lei de Moisés, da maneira mais rígida que você possa imaginar. Então, qualquer um que errava um pouquinho a lei de Moisés era repreendido. Então, quando Paulo começou a ensinar, a falar que Jesus era o Messias, que Jesus ressuscitou entre os mortos, e isso era muito polêmico, porque os judeus não acreditavam em ressurreição. E Paulo, como Jesus ressuscitou. Então, havia ali uma divisão. As pessoas estavam confusas com toda essa situação. E eles queriam matar Paulo. Para matar Paulo, eles apelaram para as autoridades romanas. E os romanos, eles tinham por natureza como um advogado, um sistema de defesa que, olha, nós não executamos a pessoa sem que ela tenha um direito à defesa. Então você lendo, você vê o quê? Que Paulo se defende, que Paulo ele explica, olha, eu era como vocês, mas um dia eu estava a caminho de Damasco, aconteceu que eu vi uma luz muito forte, eu caí do cavalo, as pessoas viram aquela luz, mas não ouviram o que eu ouvi. Eu perguntei, quem és tu? Eu sou Jesus de Nazaré e tal. Ele teve um encontro com Deus e começou a anunciar Jesus. Então ele explicou isso para o rei Agripa, ele explicou isso para César, sabe, foi como numa escala. Ele explicou para os judeus, ele explicou para os romanos, ele explicou para o rei Agripa, depois para César, todas as autoridades. Só que o que chamou muito a minha atenção? Conforme ele ia explicando, olha gente, é isso que aconteceu, eu não fiz nada de errado, depois de 2 anos eu estando fora, eu vim para Jerusalém apresentar as minhas ofertas, fazer as minhas orações, aí vocês me prenderam, vocês estão me acusando disso, daquilo, eu não fiz nada disso. Eles se defenderam. Só que o que era interessante é que Paulo estava preso, né? Os romanos haviam prendido ele estava numa cela e eventualmente ele saía daquela cela para apresentar a sua defesa. Mas o que é mais interessante para mim é isso, que chamou a minha atenção lendo todos esses 5 capítulos, é que à noite
à noite, o Senhor Jesus aparecia para Paulo e falava assim para ele: coragem, porque da mesma maneira que você deu o seu testemunho aqui para o rei Agripa, você vai dar para o rei César, você vai dar na Itália, você vai dar em Roma. O que significa isso? Poxa, Paulo estava tentando o seu melhor explicar para os judeus, os romanos, apresentar para eles o Senhor Jesus. Explicar que Jesus havia ressuscitado, que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E o que acontece à noite? Quando Paulo estava lá na cela sozinho, Jesus aparecia para ele falando: coragem. Do mesmo modo que você testemunhou aqui, você vai ter que testemunhar em tal lugar. Poxa, é só parar para pensar, é só você parar para pensar. Poxa, Jesus, com todo respeito, o senhor quer que eu testemunhe para isso, para aquilo? Poxa, por que o senhor, quando eu estiver lá fazendo a minha defesa, por que o senhor não dá uma aparecida lá, como o senhor está fazendo aqui agora? Apareça lá e prove para todos, de uma vez por todas, que o Senhor está vivo, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor é Messias. A lógica diz isso, não é verdade? Você está ali sofrendo pra caramba, está preso, está sendo ridicularizado, as pessoas estão querendo te matar, está passando necessidade, falando de Jesus, e Jesus aparece para você na sua cela à noite. No mínimo, né? Você fala assim: Senhor, não tem como amanhã, quando eu estiver lá, o senhor dá uma força lá, dá uma aparecida, passar rapidinho. Eles vão crer na hora, eles vão acreditar na hora, eles vão testemunhar na hora. Mas nós sabemos que não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com a fé. Ou seja, para eu ver Deus, para eu ter um encontro com Deus, eu preciso usar a minha fé, eu preciso crer. Antes de ver, eu preciso crer. Eu preciso ter certeza absoluta. Compreende? Então Paulo estava, a fé vem pelo ouvir. Paulo estava anunciando, Paulo estava, através da lei de Moisés, também falando: Jesus é o Messias. Vocês crucificaram o Filho de Deus. Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou. Ele estava pregando. Aquelas pessoas, elas tiveram a oportunidade de ouvir a pregação de Paulo e de fazer uma escolha. Eu creio nisso, eu acredito no que esse homem está dizendo, ou agir como uma autoridade lá que falou: Paulo, tu estás louco, as palavras te deixaram louco. Quer dizer, ele acusou Paulo de estar insano. Mas é muito interessante que nesse processo de mais de 2 anos, Jesus aparecia para Paulo na cela e o encorajava. Não é legal isso? E é tão importante você entender que é necessário fé. É necessário você ter fé. Deus nunca usa atalhos. Jesus podia aparecer lá na frente de toda aquela multidão e falar: eu sou Jesus, eu ressuscitei, eu sou o Messias. Aí era fácil para eles crerem. Mas Deus, ele exige, ele disse: o meu justo vive pela fé. Nós precisamos, de uma maneira ou de outra, manifestar fé para Deus, para que ele venha ao nosso encontro. Tá bom? Reflita sobre essa situação. Se você não compreendeu nada do que eu quis dizer, faz o seguinte: pega Atos dos Apóstolos, capítulo 21, e vai até o capítulo 27. E você vai reparar em algum momento ali que Jesus aparece para Paulo na cela e diz: coragem. Então ali o meu cérebro disse: poxa, por que Jesus não aparecia na hora que Paulo estava fazendo a sua defesa? Aprenda, Deus nunca usa atalhos. Um abraço.